Bom pessoal, tudo bem? Como estamos? Estudamos lá tudo da primeira aula. Vamos para a segunda parte, a segunda competência. Certo? Sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos em frente. Bem, a competência 2 trata das características dos sistemas operacionais. É importante que a gente realmente cada vez mais detalhe esse tipo de software que é tão importante para o sistema computacional como um todo. Então, ela diz respeito ao quê? A seleção do sistema operacional de acordo com as necessidades do usuário. Isso é um ponto fundamental. Tratar de que sistema operacional eu vou utilizar, como eu tinha falado na primeira aula, de acordo com as características dele. Certo? Então, no material que nós trabalhamos para vocês, vocês vão ver que eu coloquei várias informações muito técnicas e informações contextuais sobre cada sistema operacional. E lógico, vocês sabem que vocês têm acesso a isso facilmente na internet, os tipos de informações. Tem um monte de leituras, um monte de links que estão colocados lá também para que vocês não deixem de acessar. Tá? Acessem tudo que tiver de informação, para pedir para que vocês pesquisem, vocês acessem, por favor. Ok? Então vamos lá. Bom, alguns sistemas operacionais, descrito aqui no nosso slide 3. Então, Windows 95, 98, Windows Millennium, o Millennium Edition, Windows 2000, XP, Windows 7, Windows 8. Aí você deve pensar, Eduardo, professor, e por que falar do Windows 95, Windows 98, o Windows Millennium Edition, que ninguém chegou a utilizar tanto, talvez nem tenha utilizado, ou o próprio Windows 2000. Eu só ouvi falar do XP para cá. Muita gente fala isso. O que acontece? É importante lembrar um ponto muito importante. Existem muitas empresas que ainda utilizam versões muito antigas da Microsoft. Mesmo a Microsoft não dando mais suporte necessário, vamos dizer, suporte técnico específico sobre esses sistemas. Porém, as empresas não mudam os sistemas operacionais como nós que estamos estudando, mudamos, certo? Por quê? Porque isso gera custo. Se está funcionando uma empresa com o Windows 98, acesso à internet, funciona o software, a empresa está rodando, por que eu vou comprar o Windows 8? Então, é difícil acontecer essas, vamos dizer assim, são difíceis as migrações, tá certo? É difícil mudar de uma hora para outra, até porque a evolução dos sistemas operacionais acontece muito rápido. Então, se você for estar trocando sistemas operacionais, na velocidade que eles são desenvolvidos, você, basicamente, a cada ano, dependendo do sistema, você vai mudar 2 vezes os sistemas. E se você mudar em uma máquina, é uma coisa, e mudar em 100, 200, 300 computadores, isso gera um impacto muito grande para qualquer tipo de empresa, seja ela pequeno, médio ou grande porte. Bom, e aí, talvez vocês nunca tenham ouvido falar no Windows NT, New Technology, NT4, Windows 2000 Server. Aí essa palavra server começa a surgir aí no nosso cenário de estudos. Server, associem a servidor mesmo, ao pé da letra. Então, o Windows 2008 Server, o Windows 2012 Server. Hoje se fala muito sobre computação em nuvem. E esses dois últimos, o Windows 2008 Server e o 2012 Server da Microsoft, eles são, vamos dizer assim, muito atrelados a esse contexto. Mas isso vai ser pesquisado mais na frente em uma de nossas atividades. Bem, e o Linux? Aí eu coloquei aqui no nosso slide, tem assim, Linux cliente i/o servidor. Então poderia ser Linux Client, de cliente, e Linux Server, de servidor. Por quê? Porque, olha, acima eu coloquei o Windows 95, 98, ME, o 2000, XP, o Windows 7, o Windows 8. Todos são clientes. Então, são aqueles sistemas operacionais que são instalados em computadores do tipo clientes. Ou seja, um notebook, um desktop, um computador de mesa,
um tablet, um smartphone. Então, qualquer tipo de hardware para cliente, nós usuários. Tá? Agora, Windows NT, Server, Windows 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server. Tá? Existem várias versões. Server, eu estou falando de hardware servidor. Então, é um hardware, um computador que pode não necessariamente ser grande, fisicamente falando, porém ser muito mais potente do que nossos computadores, né, do dia a dia, ok? E o Linux, ele pode ter versões clientes e versões para servidores, tá certo? Então vamos em frente. No próximo slide, nós temos o Windows cliente. Esse é o Windows 2000 Professional. Esse nosso amigo Windows 2000 Professional, talvez vocês não tenham usado ele, mas ele foi um pouquinho antes do Windows XP. Muita gente dizia que o Windows XP é o Windows 2000 Professional mais bonito, tá certo? Então, o Windows XP, né, talvez seja um dos mais divulgados e utilizados, né, sistemas operacionais do mundo inteiro, mas antes dele, as mudanças todas que a Microsoft conseguiu fazer de melhor, e assim, considerem quando eu falo de melhor, de verdade, para vocês terem ideia de recursos que antes nós não tínhamos, o fator segurança, tá? Muito grande no Windows 2000 Professional, mas é um sistema operacional cliente. Seguindo, nós temos um exemplo do Windows 2000 Server. Olha, o Windows 2000 Professional, o Windows 2000 Server, Professional cliente, o Server, o servidor, certo? Então, característica de servidor, ele vai servir os demais computadores de uma rede de computadores, de uma empresa ou de um conjunto de empresas. Pode ser uma rede local ou uma rede de longa distância. A evolução dos sistemas operacionais. Nesse slide, nós vemos a tela do Windows 7, tá certo? Que é um outro sistema operacional que também está sendo bastante utilizado, e do Longhorn, que é o Windows 2008 Server. Esse camarada pode ser usado também como cliente, mas a maioria das vezes utilizado como servidor de dados, servidor de arquivos, servidor de impressão, servidor de internet. Ele pode ser usado, servidor de servidores, ele pode prover outros servidores dentro dele, tá certo? Então, normalmente instalado em hardware do tipo servidor, ou seja, os computadores do tipo servidor, da IBM, da Dell, da HP, de marcas, tá certo? Realmente, vamos dizer assim, conhecidas mundialmente, certo? Bom, e aí, no próximo slide, vamos falar um pouco sobre os sistemas operacionais Linux. Olha, o Linux, basicamente, o que eu tenho para falar sobre vocês, para vocês sobre o Linux você vai se deparar com vários tipos de Linux diferentes, que a gente chama de distribuição ou distro, na internet. Então são vários. Por exemplo, aqui no slide eu coloquei alguns: o Debian, o Fedora, o Red Hat, o Slackware, o SUSE, o Ubuntu, que é uma das distribuições do Linux que seria mais utilizados para clientes, como nós inicialmente falando, tá certo? Tem o Yellow Dog, que é para o macOS. Então veja, você tem vários sistemas operacionais Linux em distribuições diferentes, ou seja, desenvolvidos e mantidos por pessoas, grupos e empresas diferentes. Então, isso vai gerar características distintas. Agora, o kernel que nós falamos na primeira aula é o mesmo. Claro, só que são enxertados, ou seja, injetados mais conteúdo no núcleo de cada sistema. Por exemplo, o SUSE Linux, ele é muito utilizado pela própria IBM. Ele deixou de ser um software free, tá certo? Para ser um software proprietário, como da Microsoft. Mas ele é vendido casado junto com os servidores da IBM. O Red Hat também, tá? O Debian é um outro sistema operacional Linux, que seria um dos mais antigos. Inclusive o próprio Ubuntu é uma derivação do Debian, tá certo? Então, para que vocês conheçam melhor cada sistema, no nosso material tem uma descrição detalhada de alguns desses sistemas. É muito importante lembrar disso, tá certo, pessoal? Ler é aprender mais, ok? Bom, no próximo slide, nós temos uma tela aqui, apenas demonstrativa, do Debian, para vocês verem que também tem ambientes gráficos no Linux,
numa boa. Então o Linux pode funcionar como cliente e como servidor. Como servidor, aí nós vamos ter, praticamente nós não vamos ter interface gráfica, a não ser linha de comando, mas nada impede que o tenha, tá certo? Bom, e no próximo slide nós temos também uma tela do Ubuntu, mostrando na sua barrinha de tarefas que ele tem diversos ícones que você já conhece, por exemplo, navegadores, né, cliente de e-mail, todos os softwares que vocês vão precisar, o Linux já vem com eles. Você basicamente não vai precisar estar instalando muitos softwares como normalmente nós fazemos com sistemas operacionais da Microsoft. Por exemplo, você tem que instalar a ferramenta Office, você tem que instalar ferramenta de leitura de arquivos PDF e por aí vai. Uma série de recursos. No sistema operacional Linux não, você instala o sistema, dependendo da opção de versão e distribuição que você selecionar, você vai ter basicamente todos os softwares que você precisar. Talvez você precise atualizar, instalar um ou outro, mas nada muito mais do que isso. Ok? Bem, então pessoal, concluindo mais uma aula, lembrando para vocês essa diferenciação que nós devemos fazer sempre. A questão do sistema operacional cliente e do sistema operacional servidor. Tá? Existem sistemas operacionais que são características exclusivas, né, para cliente e alguns outros para servidor. Obviamente que são mais caros os servidores do que os softwares clientes. Por quê? Porque eles vão fornecer recursos para os softwares, sistemas operacionais clientes. Perfeito? Bem, versões de características são importantíssimas conhecer. Por quê? Conhecer versões antigas, entre aspas, como eu disse, muitas empresas utilizam versões antigas. Então é importante que você conheça o novo, mas que você conheça o sistema operacional que já passou, porque são características algumas incomuns e outras são bem diferentes. Ok? O sistema operacional da Microsoft são os mais utilizados no mundo inteiro, um dos mais, mas não entenda, só existe esse sistema operacional, não. Existem mais, tá certo, de 100 tipos de sistemas operacionais diferentes, fabricantes. Claro, a Microsoft é uma das que reina, tá? E tem o Linux, que seria a segunda. Ok? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, mas vocês vão continuar estudando, realizando as atividades, ok? Vamos juntos, um abraço e até a próxima aula.